Pessoal, tudo bem? Meu nome é Diego Campos. Na aula de hoje a gente vai trabalhar um pouquinho sobre o anglicanismo. Bom, se a gente chegou até aqui, significa que nós já trabalhamos a reforma religiosa e duas religiões anteriormente já foram citadas, né? O luteranismo, a gente falou um pouquinho sobre o Martinho Lutero, as 95 teses, a questão da teoria da predestinação e o calvinismo, né, com Jean Calvino. E agora, a terceira e última grande religião, né, que se forma nesse contexto das reformas religiosas no século XVI é o anglicanismo, com Henrique VIII na Inglaterra. Bora lá aprender mais a respeito disso. Bom, pessoal, o grande personagem do anglicanismo é o rei Henrique VIII da Inglaterra, tá? E sabe o que é o mais interessante? Né? A gente teve dois casos anteriores, tanto o Jean Calvino quanto o Lutero, como sendo de dentro da igreja. Né? Tanto um quanto o outro eram padres, eram monges, né? Que acabaram, né, tecendo críticas a respeito do funcionamento, né, da estrutura da Igreja Católica Romana e acabaram, né, porque essas críticas tomaram um corpo, um volume, a ponto de fundarem novas religiões. Bom, e o rei da Inglaterra, o Henrique VIII, ele não era, obviamente, um padre, mas ele era, ou historicamente, um fiel aliado do Papa, tá? Inclusive, um ponto importante aqui, até interessante, que nos intriga, é que ele vai receber, inclusive, o título de defensor da fé, né? Entretanto, uma série de questões que a gente precisa olhar aqui nessa aula, principalmente políticas e econômicas, vão levar o Henrique VIII a romper com a Igreja Católica. Ele vai fundar uma igreja, que é a Igreja Nacional da Inglaterra, que para muitos é a Igreja Anglicana, né? O povo inglês tem como sua origem, né, numa das suas principais origens, o povo anglo, e justamente por isso, né, ela ficou conhecida como Igreja Anglicana, né? Bom, vamos tentar entender por que essa reforma anglicana acontece lá na Inglaterra. Quais as causas explicam esse rompimento repentino, será, do rei Henrique VIII com o Papa, com a Igreja Católica de Roma? Bom, e é o que a aula de hoje vai tentar responder para a gente. Bora lá! Bom, a primeira questão importante que a gente precisa entender sobre o rompimento do Henrique VIII com a Igreja Católica era uh, a questão do fortalecimento da monarquia. Em outras palavras, significa dizer que estrategicamente o Henrique VIII via uma grande influência que a igreja exercia na Inglaterra. Dessa forma, o seu poder enquanto monarca, enquanto rei, nunca seria absoluto de fato, pois ele teria que obedecer muitas das vezes às decisões e os interesses da Igreja Católica. E ele queria achar uma forma de diminuir o poder da igreja, né, na Inglaterra, né, e fazer com que na Inglaterra o seu poder fosse absoluto, né. Esse foi um dos do Henrique VIII romper com a igreja, né. Ele via nesse rompimento uma oportunidade de reduzir a influência do Papa dentro da Inglaterra. Então a gente nota uma questão meramente política, tá? Bom, o que mais? A gente não tem somente essa como única causa, né, do rompimento do Henrique VIII com a Igreja Católica de Roma. Né? O Henrique VIII não estava sozinho nessa questão. Ele também teve o apoio muito forte dos nobres ingleses. Né? Por que a nobreza inglesa apoia o Henrique VIII nessa empreitada? Né? E é justamente esse apoio, essa adesão da nobreza é que faz com que o movimento do anglicanismo e do rompimento com a Igreja Católica tome força, tome corpo na Inglaterra. Né? A nobreza inglesa, principalmente a nobreza ligada ao capitalismo, ao comércio, ela queria apossar-se das terras e dos bens da igreja. Vamos lembrar de uma informação importante: a igreja, desde a Idade Média,
ela possuía um terço das terras da Europa. Então a igreja possuía muitas propriedades em todos os países na Europa, inclusive na Inglaterra. Dessa forma, os nobres eles estavam de olho nessas terras da igreja, né? E caso o rei rompesse com a igreja, automaticamente essas terras seriam do rei, que para comprar, né, o apoio da burguesia, distribuiria essas terras para os nobres mais próximos, comprando de certa forma, né, o apoio deles nessa empreitada do rei. Então, olha que coisa interessante, né? A gente nota também um perfil econômico, né? Uma causa econômica que explica, né, toda uma trama política de apoio ao rei, né, para que houvesse, por parte dos nobres, a obtenção, a posse dessas terras que eram da igreja, né? Outro ponto que a gente considera o estupim foi o pedido do divórcio do rei Henrique VIII, que foi recusado pelo Papa. Vamos entender essa história para ela ficar clara para vocês. Bom, o Henrique VIII, o rei da Inglaterra, todo-poderoso, como era de praxe na época, ele era casado com uma princesa espanhola chamada-se Catarina de Aragão. Legal, bacana. Então o pai dela era o rei da Espanha, as bolas. Isso era normal, casamento entre casas reais, né? Para tentar, digamos assim, melhorar os laços políticos, né, entre as duas coroas, já que as relações entre a Inglaterra e a Espanha nunca foram boas, né, e após esse problema aí do Henrique com a Catarina vão se tornar ainda piores, né? A gente sabe que mais tarde, inclusive, né, uma guerra vai ser travada, né, pela filha do Henrique, a Elizabeth, com a Espanha do Filipe II. Mas nesse momento, olha que coisa interessante. O Henrique, ele era um cara que, apesar de ser leal ao Papa, ele já havia demonstrado algumas rusgas, né, algumas descontentações, alguns descontentamentos ao Papa. Já o pai da Catarina, sua esposa, ele era rei da Espanha e talvez o maior aliado do Papa na Europa. Tá? Portugal e Espanha, historicamente, sempre foram os grandes aliados da Igreja Católica na Europa. E naquele momento, principalmente a Espanha era e já havia se tornado a maior potência econômica da Europa. Porque a Espanha, naquele momento, havia descoberto ouro e prata na América, tinha um império que crescia cada vez mais, inclusive chegando até a Ásia, até as Índias. Então a Espanha talvez seja a grande potência do mundo na época e a maior aliada do Papa. Obviamente, era muito difícil imaginar o Papa, né, anulando o casamento, né, da princesa da Espanha, ou seja, da Catarina, com o rei Henrique VIII. Obviamente ele não iria comprar uma briga com o rei da Espanha, seu maior aliado, a maior potência econômica do mundo, né, com o Henrique VIII, que era uma pessoa que, apesar de outrora, né, ter ganhado o título de defensor da igreja, havia demonstrado uma certa instabilidade, né, e obviamente que não ia rolar. Então ele recusa o pedido de divórcio. O Henrique VIII, né, ele se utiliza disso como combustível político para poder romper com a igreja. Por quê? Porque ele alegava que o seu casamento, né, com a Catarina não havia gerado filhos homens. E como vocês sabem, a gente vivia naquela época uma sociedade machista e você tinha que ter um filho homem para herdar a coroa. Então ele se utiliza inclusive desse sentimento machista, né, vigente na sociedade inglesa, não só na sociedade inglesa, mas na sociedade como um todo, para poder mostrar para a população inglesa o que, olha, vocês não vão ter herdeiros. Né? E isso era uma coisa que a sociedade pesava bastante naquele período. E ela não vai me dar herdeiro. Já tivemos 3, 4 filhas mulheres, né? E nenhum herdeiro homem. Né? E ele se utiliza disso, inclusive, para ganhar apoio de uma parte da população. Tá? E ele justifica isso para poder se divorciar da Catarina. Com a recusa do Papa, ele rompe com a igreja e se casa,
né, com sua amante, Ana Bolena. Né? Inclusive, aqui uma curiosidade histórica, ele vai se casar com Ana Bolena e mesmo assim não vai ter herdeiros, ter filhos homens, né? E aí a gente até, uma curiosidade, né, mostra que talvez o problema não fosse ali no caso a Catarina, né? Bom, e aí ele rompe a igreja com a Igreja Católica Romana, criando o que a gente vai chamar de Igreja Anglicana, tá? Bom, após a formação da Igreja Anglicana, vão surgir uma série de lutas religiosas internas, porque alguns católicos, inclusive, não vão aceitar, né, a Igreja Anglicana, mas somente no reino da sua filha, isso mesmo que vocês escutaram, né, como ele não vai ter filhos homens, a herdeira ao reino, né, a coroa inglesa vai ser uma mulher. Então, pela primeira vez, uma mulher assume a coroa, né, na Inglaterra. A Rainha Elizabeth I, para muitos, a maior monarca que a Inglaterra já teve. E ela vai conseguir estabilizar, de certa forma, essas tensões religiosas, né, inclusive consolidando a Igreja Anglicana. Tá? É interessante também, né, chamar atenção para a guerra que a Elizabeth trava com a Espanha. Né? Olha que coisa interessante, né? Contra o reino da sua mãe, do seu avô, né? É, na verdade, um tio seu é que vai estar no comando, Filipe II. E como a Espanha era a grande potência da época, com a vitória da Inglaterra, liderada pela Elizabeth I, a Inglaterra se torna a grande potência econômica daquele período, né? Numa guerra chamada a Guerra da Invencível Armada, porque a Espanha era praticamente invencível no mar, mas a Inglaterra toma, né, o trono da Espanha nesse sentido, né, se tornando a grande senhora dos mares, né, a partir desse momento. E você vai ter uma prosperidade muito grande, mas também uma pacificação, né, em termos religiosos na Inglaterra durante o governo da Elizabeth I. Beleza? Bom, então nesse sentido, quando a gente fala de igreja anglicana, né, é legal que a gente remonte qual a ideia de que a igreja anglicana ela vai trazer elementos católicos, mas ela vai misturar com alguns pontos das doutrinas luterana e calvinista, tá? Principalmente algumas coisas relacionadas à ideia da predestinação do Calvino, tá? E o chefe máximo da igreja anglicana não é o rei, não é mais o papa como na católica. Essa tabela pode nos ajudar legal aqui a entender. Então, por exemplo, ó, a Igreja Católica ela vai ter uma grande reforma no Concílio de Trento, que a gente vai falar no próximo assunto. Já o luteranismo ele nasce na Alemanha, o calvinismo na Suíça e o anglicanismo, como a gente acabou de ver, na Inglaterra. O grande reformador da Igreja Católica, né, lembrando que a Igreja Católica nasce lá no Império Romano, no ano 380, mas durante o Concílio de Trento a gente vai ter a reforma do Papa Paulo III, né? Mas qual é o grande legislador, reformador do luteranismo? Martinho Lutero, do calvinismo Jean Calvino e do anglicanismo Henrique VIII, que a gente acabou de ver agora. No catolicismo a gente tem a fé e as boas obras como o ponto de salvação, né? No luteranismo e no anglicanismo a fé, e no calvinismo a teoria da predestinação, no qual ele acredita que Deus já escolheu os eleitos a serem salvos. A gente sabe que somente a Igreja Católica vai considerar o culto aos santos e as imagens dos santos. Tanto o luteranismo quanto o calvinismo abole todos os santos. E o anglicanismo, a única imagem e o único santo, ou melhor, santa, que os anglicanos consideram é a Virgem Maria, tá bom? Os sacramentos, a igreja considera todos os 7 e todas as outras reformistas somente o batismo e a Eucaristia. O celibato, a igreja católica reafirma, ou seja, o padre não pode se casar, e todas as outras, o celibato é permitido. Inclusive, no anglicanismo, aceita-se o divórcio. Obviamente, né, depois disso tudo que o Henrique VIII fez, se ele não aceitasse o divórcio, seria uma grande hipocrisia. Né? Diga-se a verdade. E qual a relação da religião com o Estado? A Igreja Católica aceita a relação com o Estado,
O luteranismo e o calvinismo não, pregam a separação, e já o anglicanismo não tem nem como, né? O próprio rei é o chefe da igreja, então existe uma união entre o Estado e a igreja. E todos eles entendem a Bíblia como fonte do conhecimento, né, dessas igrejas, tanto a católica, a luterana, o calvinismo e o anglicanismo. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham entendido. Um grande abraço a todos. Fiquem com Deus.